Tem uma brincadeira aqui que falam que tudo na minha vida eu gosto de separar sempre em três coisas. Então, para mim, são sempre três grandes pontos, três grupos. E então, nesse vídeo aqui, eu, para não perder o costume, eu vou falar três ideias que talvez possam abrir um pouquinho a sua cabeça de como parar de perder matrícula, como controlar a sua evasão. Não é novidade para ninguém que a coisa mais importante que existe para você reter um aluno, para você manter esse aluno, é a educação. É o core business de uma escola e precisa se manter. Não tem jeito, tá? Mas eu vou trazer três outras estratégias que a gente pode usar e você pode começar a usar na sua escola, se é que você já não utiliza, que podem também auxiliar além de uma boa educação aí dentro, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente começa com um conceito de Big Data. Já ouviu falar? Big Data é exatamente o que o nome está trazendo. Big de grande e data de informação. O mundo que a gente tem muita informação. E seus alunos, seus clientes, não é nada diferente quanto a isso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar extrair essa informação da melhor forma e literalmente colocar numa tabela. Literalmente, tabelar isso. Que informação? Informações que podem ser relevantes para a retenção desse aluno. Vou dar algumas ideias e provavelmente você consiga trazer outras ideias. A ideia é realmente relacionar. Então, a gente vai trazer informações pedagógicas como se o aluno está indo bem ou se ele está indo mal. Vamos trazer ocorrências pedagógicas. Vamos trazer se ele tem feito tarefas de casa. Poxa, é lógico que você vai ter que estar embasado com é, um sistema, tá? É lógico que é importante falar isso, mas para trazer essas informações da melhor forma possível, então, informações pedagógicas, vamos juntar isso. Segundo ponto, parte financeira também, tá? Trazer, não só se o aluno está inadimplente ou adimplente, mas vamos considerar também se ele tem pago corretamente e tal. E também outras informações que estão em volta desse aluno, que pode ser muito bem se o aluno mora próximo ou não da escola, então daí você pode separar em três grandes partes, próximo, mediano ou longe, tá? Entre outras informações que você achar. A ideia é colocar realmente numa tabela onde todos os alunos estão lá. E daí, conforme vai passando o tempo, você vai observar quem que sai da sua escola. Qual que é o padrão que acontece? Quem saiu da minha escola? O que que aconteceu com ele? Ele tinha nota ruim? Ele tinha problema de adimplência? Qual que é o padrão que encontra? Então você já vai saber muito bem onde você vai atacar, tá? Essa é uma primeira ideia, trabalhar bastante com Big Data. E daí, quando a gente fala de Big Data, já que a gente está falando de termos bonitos, você vai pensar, o que você está fazendo é basicamente uma ideia de BI, tá? De Business Intelligence, que você vai pegar a informação e vai tentar extrair da melhor forma possível e relacionar eles da melhor forma possível, tá? Segundo ponto, acho que você já deve ter pensado, ou pelo menos já passou na sua cabeça, que hoje o cliente é muito menos fiel do que ele era antigamente, né? Isso eu não estou falando só no mercado educacional, estou falando de todo o mercado, né? E é verdade. E isso acontece por uma série de fatores, seja a quantidade de concorrência que hoje tem, a concorrência é muito mais agressiva. No nosso caso aqui de educação, é mais concorrente porque a gente tem uma escassez, sim, de clientes, e é uma tendência de escassez que vai se aprofundar no futuro, né? Só que tem um outro ponto também, que o novo, ele hoje em dia fica velho muito mais rápido, né? Eh, uma notícia nova fica obsoleta muito rapidamente. Então, poxa, um diferencial que você coloca não vai ser eterno, não vai aguentar por muitos anos, né? E é por isso que é importante a gente pensar em um plano de comunicação e inovação sempre principais, né? Eh, isso a gente pode pensar em trazer grandes investimentos, claro, é sempre muito bem-vindo, mas vamos dar valor também a pequenos detalhes, né? Poxa, quais foram, o que que aconteceu na escola por mês e como que esse pai, a gente pode comunicar para esse pai para ele realmente ficar sabendo, para ele realmente ter acesso a essa informação. A ideia é simples, que esse pai esteja sempre recebendo o novo, ou seja, o novo não vai vir do seu concorrente, vai vir de você. Você vai ser sempre uma coisa nova. E como você vai poder fazer isso? Você pode sim pensar em grandes investimentos, como criar cursos extras incríveis ou reformas incríveis, tá? Só que a gente sabe que isso é caro e é difícil você ter uma cadência muito alta dessas informações.
Mas, assim como o Maquiavel já disse, né? Informação boa tem que ser dada aos poucos, né? Então, poxa, vamos valorizar inclusive pequenos processos, pequenas notícias para dar para esse pai. Vamos criar algumas comunicações que talvez não gerem tanto trabalho para você, como, por exemplo, um resumo pedagógico mensal do que aconteceu na escola, por exemplo, sabe? O que aconteceu de diferente nesse mês com esse aluno, por exemplo, tá? E é importante também esse pai ter acesso a isso. E daí tem várias formas hoje em dia. Se você só usa e-mail, você está errado, tá? Ninguém mais quer receber e-mail hoje em dia, tá? Existem 1 milhão de outras formas de se colocar e é importante a gente explorar essas ideias, tá? E terceiro ponto, vou começar com um clichê aqui. Escola é o lugar onde o cliente não paga a conta, né? Quem paga a conta é o pai dele, né? Ou se você quiser interpretar, o cliente não recebe o produto. Quem recebe é o filho dele, né? Então depende da forma que você quiser encarar. Isso é verdade, né? Só que o grande ponto é que, é lógico que o aluno tem um grande poder de influência, mas vamos lembrar o que é marketing, né? Marketing é basicamente a gente pegar o nosso produto e deixar ele menos suscetível ao preço. E, poxa, quem paga a conta, que é o pai, se ele não tem ideia do que está acontecendo lá dentro, se ele não tem nenhuma estratégia, ele não tem noção da importância do que está acontecendo, do que ele está pagando, ele fica mais suscetível ao preço. E daí, R$ 50, R$ 100 para ele, tá bom. Porque para ele nem sabe exatamente do que ele está pagando. Então, o grande ponto é, a gente precisa passar todo o trabalho que a gente faz aqui dentro, lógico que todo mundo dá, tá? Mas o máximo de trabalho possível para esse pai, para ele entender o que está sendo feito lá dentro, e de forma simples. Então, vamos se perguntar, poxa, toda a proposta pedagógica que a gente tem dentro da nossa escola, é, o pai entende? Se ele não entende, será que a gente não está tendo uma comunicação talvez muito robusta para ele? Lembrando, a gente não está explicando para um pedagogo o nosso processo pedagógico, a gente está explicando para um cliente que não tem muita noção do que está acontecendo, que não tem um embasamento super alto sobre processos pedagógicos. Então, poxa, vamos tentar explicar de forma simples, objetiva e direta qual que é a proposta pedagógica de vocês. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o dia a dia. É importante que esse pai tenha acesso ao dia a dia dele, no caso do filho dele, né? É fundamental. Hoje em dia, eu acho que precisa ter, por exemplo, uma agenda. A gente aqui no Projeto Pilas, a gente tem a Agenda Edu, mas o fato é, vocês precisam de uma agenda na sua escola, uma agenda digital, onde o pai consiga ver as atividades que aconteceram, tenha uma comunicação simples, seja fácil de mexer, porque é uma das poucas formas do pai espiar o trabalho que está acontecendo lá dentro, né? Então, poxa, fundamental olhar para esse lado, tá? Então, poxa, só lembrando, 3 pontos aqui. Big Data, segundo ponto, uma cadência de novidade alta para esse pai. E em terceiro ponto, que é uma transparência do serviço que está sendo cobrado. Legal? Espero que tenha desbloqueado alguma ideiazinha, tá? Esses 3 pontos foram trazidos de outras conversas que a gente teve com pedagogos por aí. Legal. Se fez sentido para você, segue o canal, curte o vídeo, compartilha com quem vocês acharem que poderia ser interessante essa conversa, tá? E a gente se vê na próxima. Um grande abraço.